Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o médico do Serviço de Oncologia do Hospital Bruno Born, responsável ali pelo serviço, Rafael Sebald, especialista em cancerologia. Para falar um pouco mais de prevenção ao câncer, especialmente a questão do câncer de mama que está em voga, ele está inclusive de rosa aqui, né, nesse mês, Outubro Rosa, que a gente fala tanto sobre isso, a começar para falar do evento Parque Rosa, que foi muito legal, né? Nos vimos lá no domingo, Dr. Sebald, e foi uma programação muito bacana, com um grupo independente, com o Hospital Bruno Born, com tantos outros parceiros, para justamente cada vez mais falar dessa prevenção ao câncer que é tão importante. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Bom, a camisa rosa não é coincidência. Ah, foi coincidência? Não é coincidência. Ah, não é coincidência. Não é coincidência. Foi um belo evento, né, Ricardo? A gente foi premiado com um domingo de sol. Até brinquei com a Aline e com o Joel lá, que a gente fez um acordo com São Pedro, que ano passado, na hora do evento, veio uma chuva muito forte. Esse ano a gente foi premiado com um belo domingo, com um público bem grande nos prestigiando a Rádio Independente e todos os parceiros. Todo ano, todo outubro, a gente vem aqui na rádio falar o que é a nossa realidade de janeiro a janeiro, né? Enfrentando essa doença junto com os nossos pacientes, junto com as famílias dos nossos pacientes. E é sempre importante a gente reforçar tudo que a gente pode fazer para evitar que chegue nesse ponto do desenvolvimento de uma doença tão grave quanto é o câncer, né? E tudo que a gente pode fazer também para detectar, no momento que ela já se instalou, detectar de maneira mais precoce essa doença para a jornada do paciente de enfrentamento dessa doença ser o menos traumática possível e afetar menos a vida do paciente e a vida dos seus familiares. O que a gente pode falar um pouco dessa prevenção? Do que fazer, o que é recomendado, quando ligar o sinal de alerta, procurar um médico? Sempre quando a gente fala de prevenção, a gente tem duas maneiras de encarar, né? Principalmente duas maneiras. Uma é tudo que a gente pode fazer para evitar com que a doença aconteça, né, que a gente chama na medicina e de prevenção primária, né, são todas aquelas medidas que a gente toma para adotar uma vida mais saudável, né, hábitos de vida mais saudável e remover fatores de risco para essa doença. Tem fatores de risco que são de fato evitáveis, né, como evitar consumo de álcool, né, evitar tabagismo, manter um peso adequado, né, quando a gente fala de peso adequado não é só obesidade, mas mesmo sobrepeso, né, tudo isso que a gente pode evitar para desenvolver a doença. Tem alguns fatores de risco que a gente não tem como evitar, como a história familiar ou algum componente de hereditariedade, que é o que a gente herda dos nossos pais, né, que são os genes que a gente herda dos nossos pais e a gente não tem como evitar. E nesses casos a gente tem que prestar bastante atenção para aquelas pessoas que têm uma história familiar mais forte em procurar o quanto antes o médico para saber, não, e o meu caso, eu tenho que começar a fazer, no caso o exame de mama com 40 anos, com 35, com 30, com 50, como às vezes é recomendado. Então é caso a caso. Então tem fatores de risco que a gente pode evitar e tem aqueles que a gente não pode evitar e a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso falava muito tempo atrás, que era principalmente as pessoas que tinham casos na família. Claro que isso é uma preocupação a mais, mas falando com um colega sua dias atrás, ela até destacava que isso até não interfere tanto quanto a questão da obesidade, quanto fazer o exercício físico, né, que tem uma importância muito grande, que seja 2 vezes por semana, já para ajudar, para mexer, né, questão do metabolismo e tudo mais, e ter a atenção com os primeiros sinais, né. Eu estive na terça-feira em Estrela, acompanhando uma palestra da Alice Bastos Neves, que acredito que muitas pessoas conhecem, apresentadora da RBS TV, do Globo Esporte. Ela falava, né, que ela
um dia se tocando, viu um nódulozinho, foi ali, foi buscar a informação e depois toda a história que a gente conhece. Ela já está curada, né? Já passou pelo processo todo. Depois a Cristina Ranzolin também, outra mulher que é bastante conhecida, passou por isso. Então, quer dizer, não tem a questão de ser famoso, de ter idade, pega muitas pessoas, né, Rafael? Então, o importante é ter esse cuidado e se atentar para os mínimos detalhes. O câncer a gente diagnostica de duas maneiras, né? Ou através de sintomas, certo? Ou através desses exames de rastreamento que a gente recomenda. No caso aqui, mamografia, eco, ressonância, né? Quanto a sintomas quando tem o câncer de mama, é isso mesmo, é a palpação, né? É por isso que se recomenda a mulher a fazer o autoexame, né? O autoexame de maneira isolada não é o suficiente. Então a mulher só fazer o autoexame, só isso não está adequado. Ela tem que fazer o autoexame para se conhecer, para o menor sinal, eu notei alguma coisa diferente que não estava. Eu estou notando um espessamento na mama que não tinha, estou notando um nódulo que não tinha. Ou o meu mamilo que era para frente, agora ele está para dentro. Então alguma coisa alterou. A mulher tem que se conhecer para o menor sinal, menor alteração, ela procurar o médico. Então o autoexame isolado não é recomendado, mas ele sempre tem que ser incentivado para a mulher se reconhecer. E o exame, a mamografia, tem idade recomendada? É bom fazer uma vez por ano? Qual é o período? O que é recomendado? Aí existe uma divergência entre o que o Ministério da Saúde recomenda, né? A recomendação do Ministério da Saúde é realizar a partir dos 50 anos, tá? A cada 2 anos, e do que é recomendado pelas principais sociedades, né? de medicina, oncologia clínica, a ginecologia, a mastologia, que recomenda esse início a partir dos 40 anos. Quando a gente fala isso, são pessoas da população geral. O que a gente fala que é população geral? Aqueles que não têm caso de câncer na família. Quando tem caso de câncer na família, o recomendado é procure o quanto antes. Independente do local que foi o câncer do familiar. Mama, principalmente, ovário, pâncreas e próstata. Tá? São a grande família do que tem um risco maior de ter algum componente hereditário. Uhum. Tá? Mas quando tem essa história familiar nesses sítios que eu citei, se recomenda ir às vezes antes até do que esperar 40, 50 anos para iniciar esses exames de rastreamento. Mal nunca vai fazer, né? Ir antes. Ir depois pode ter complicações, mas ir antes é sempre benéfico. Com certeza. Popularmente as pessoas falam, eu sempre comento isso, eu não vou no médico porque eu vou descobrir alguma coisa. Né? Houve muitos pacientes falar, pessoas falando isso. Não, realmente, se tu for no médico, tu vai descobrir se tu tiver. Se tu não tiver nada, tu não vai descobrir, não se cria uma doença. Mas se ela já está lá, a gente vai descobrir antes, sim. E quando a gente fala de antes aqui, a gente está falando de uma maior chance de cura, né? Uma pessoa que talvez diagnosticaria com a doença no estágio mais avançado, vai diagnosticar mais precocemente, a chance de cura dela vai aumentar. Se ela diagnosticar num estágio mais avançado, o tratamento cirúrgico, falando em câncer de mama, pode ser muito mais agressivo, até mutilante, às vezes, da pessoa ter que tirar toda a mama, tirar todos os linfonodos embaixo do braço, quando se ela diagnostica em estágio mais inicial, só precisa tirar talvez um pedaço da mama, não precisa esvaziar, que a gente chama, ou tirar os linfonodos, as ínguas debaixo do braço. A pessoa talvez não precise fazer quimioterapia, se a gente diagnosticar de maneira mais precoce. Quando a gente fala de quimio, a gente não está falando só de perda de cabelo, de diminuir a imunidade, de náusea ou vômito. A quimioterapia tem riscos a longo prazo também. Tem risco de doença hematológica, como leucemia, numa pessoa que sobrevive a longo prazo. Então, quanto antes a gente diagnosticar melhor o tratamento, e o que eu falei antes, a jornada do paciente, a jornada da família tende a ser menos intensa, menos sofrida,
Não gosto de usar essa palavra, mas é isso mesmo. E o Hospital Bruno Born, Dr. Rafael Seval, tem equipamentos de ponta, uma equipe muito qualificada também, muitos profissionais, né? Então, é um local onde as pessoas podem tanto buscar a questão de saber se tem alguma coisa, prevenção, mas também fazer o tratamento em caso de necessidade. Sim, nós temos lá no centro, Ricardo, a gente tem, nós somos oncologistas, cirurgiões oncológicos, cirurgiões torácicos, urologistas, radioterapeutas, patologistas, radiologistas. Então tem uma equipe muito grande para a gente avaliar bem os nossos casos, os casos dos nossos pacientes. Toda sexta-feira a gente se reúne para uma reunião, tá? Que vai das 7h30 até as 9 horas, muitas vezes, que todo mundo pode trazer os casos para discutir, tá? Isso que a gente chama de board, então, multidisciplinar. Está mais do que provado que quando os casos são discutidos em grande grupo, quando a decisão do tratamento não sai de uma cabeça só, são várias cabeças pensando, analisando o caso de diferentes maneiras, né? Multidisciplinarmente, a chance de cura é maior. Isso a gente tem como prática no serviço, né? Quanto a equipamentos, a gente está bem feliz que a gente foi contemplado com um novo aparelho de radioterapia, né? Então nós já ganhamos um novo aparelho faz 2 ou 3 anos, agora não está bem claro na minha memória, e a gente vai ser contemplado foi contemplado, tá? Está em vias de ser adquirido, então um novo aparelho de radioterapia com tecnologias que a gente não tinha até então. Tá, que não tem em hospitais do interior do estado ainda, só tem na capital, e a gente vai passar a ter aqui no Hospital Bruno Born um curto espaço de tempo. Que coisa boa. Dr. Rafael Seval, muito obrigado por atender aqui o nosso convite, pela parceria também, pelo Parque Rosa e por tudo que acontece sempre aqui nos meses de outubro. Um grande abraço. Muito obrigado. Que a gente possa trazer esse tema diversas vezes durante o ano. Ricardo, quase te chamei pelo teu apelido, eu comentei isso antes. Ricardo, eu estou à disposição sempre que tu quiser agendar uma conversa para a gente trazer informação e para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes. Obrigada. Médico do Serviço de Oncologia do Hospital Bruno Born, conversando conosco, Rafael Seval.